O que acontece quando um vaso quebra no meio da sua festa de casamento? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini wedding, especializada no estilo botânico, fundadora da comunidade Conexão Noivas. E hoje, a mão no vaso está diferente. Nós vamos falar sobre o que acontece quando um vaso quebra na sua festa de casamento. Dentro de um contrato, você tem uma lista dos elementos que estão na sua festa, a quem eles pertencem, então se é da decoradora, se é da casa, se é dos noivos, e qual é o valor de ressarcimento daquele objeto. Então, de um modo geral, se ocorre uma quebra de um elemento de decoração durante a festa, seria de responsabilidade dos noivos. Mas é importante dizer também que essa responsabilidade ela pode ser vista de uma outra forma, que se aquele objeto, no momento da montagem, né, da decoração, ele estava num lugar em que não era um lugar adequado, porque havia um fluxo muito grande de pessoas, ele estava posicionado numa forma onde que todo mundo esbarra, onde todo mundo garçons passando, que podem cair, crianças correndo, enfim. Se o lugar daquele vaso não estava num local adequado e que o fato de ocorrer a quebra dele foi consequência disso, é muito importante conversar, principalmente a assessora aqui tem um papel muito fundamental, de na hora que ela avalia aquela festa, de ver com os próprios funcionários da equipe da decoração ou com a decoradora, e passar esse olhar, olha, esse vaso aqui não está muito adequado, ele não está, ele está interrompendo a passagem, ele pode tombar, ele pode cair, ele pode quebrar. Então, esse olhar, assim, é muito importante, porque, obviamente que no contrato é o preto no branco, né? Mas a ocasião da festa, e às vezes por um erro mesmo da equipe da decoração, aquele fato ocorrido não seja culpa dos noivos, né? Isso a gente fala muito mais da quebra do que do furto, porque do furto aí faz parte dos convidados que estão ali, que são responsáveis dos noivos, né? Que é da responsabilidade dos noivos, que infelizmente às vezes acontece de convidados levarem alguma peça, achando às vezes não por mal, mas de que faz parte do mimo, que é do noivo, que o noivo contratou tudo aquilo que ele pode entregar. Porque, por exemplo, as flores, sim, as flores, os convidados podem tirar do vaso na hora da festa e levarem, mas o vaso não. A não ser que a noiva tenha estabelecido uma decoração que seja para os noivos presentearem os seus convidados com aquilo. Fora isso, aqueles vasos pertencem à empresa de decoração ou ao espaço. Então, nesse ponto de sumiço e furto, o ressarcimento é imediato. Agora, com a quebra, é importante avaliar onde estava aquele vaso, como que ele quebrou, né? Porque ninguém vai pegar um vaso e vai esbarrar nele de propósito, nem nada. Então, quando um vaso quebra na festa, é importante que ele seja avaliado o motivo dessa quebra, antes de pedir, principalmente pela empresa, por nós decoradores, por que quebrou esse vaso? Ele estava onde? Ele estava já rachado, ele não estava em condições boas de uso. Então, tudo isso é muito importante para avaliar no momento em que é feito o fechamento da festa. Então, acabou a festa, foi feito o vaso, muito bem. Então, quando a gente entrega a decoração, a gente tira foto do que foi entregue, né? Então, aquele vaso estava ali, ó, tá vendo? Ali era um lugar errado, que estava fechado, que não sei o quê. Então, é muito importante você avaliar isso antes de ter que pagar, né? De ter esse ressarcimento de ser feito. Então, avalie junto com a decoradora, com a equipe da decoração, aquele motivo, se realmente é necessário, se não foi uma inadequação daquela montagem. E aqui, sem falar também do dano que acontece na festa, né? Imagina um vaso quebrando, se machuca alguém, o susto dos convidados, né? Então, tudo isso deve ser conversado, os fornecedores têm que ter um olhar diferenciado para cada situação,
para que a responsabilidade seja dada realmente a quem foi o responsável, né? Então, se aquele vaso era muito grande, estava no local inadequado e por isso quebrou, se o vaso não tinha um material resistente para onde ele estaria, enfim, tudo isso deve ser analisado antes de qualquer coisa. E o que fazer depois que isso acontece, né? Aí é muito importante você ter um acompanhamento realmente da assessoria ou do espaço, né? Para quê? Para que, obviamente, recolha o que aconteceu, para que seja registrado o que aconteceu. Então, olha, um vaso X quebrou em tal momento, ele estava naquele local, então hoje com fotografia é possível fazer registro de tudo, para que você se calce dessa situação, né, para que você depois possa, e assessora o espaço, enfim, conversar com a decoração, com o decorador, falando do que aconteceu, registrando o que aconteceu. O próprio espaço ou assessora, se for um local que é muito evidente, fazer um outro arranjo para ali, um arranjo menor, para que não fique sem a decoração, principalmente se está ainda no início da festa, né? Para que as fotos ainda sejam tiradas. Então, ter um olhar clínico de, a gente pode mexer um pouquinho daqui e trazer para lá. Por quê? Porque na maioria das vezes, a equipe de decoração não acompanha a festa. A gente entrega a festa e volta para desmontar a festa. Então, quando você for contratar também o espaço, a assessora, para que ela tenha esse olhar clínico também, para que ela tenha esse olhar atento nessas soluções de imprevistos, né, que podem ocorrer na festa. Então, para a gente concluir o vídeo de hoje, é importante dizer que, ainda assim, é possível que no contrato tenha a previsibilidade nesse formato de que, se acontecer algum acidente por inadequação do decorador, né, da empresa de decoração, não ter colocado os objetos de uma forma previsível de que poderia acontecer, o noivo se isenta dessa responsabilidade de arcar com esses custos. Então, o detalhe de todo um contrato faz a diferença, inclusive, quando ocorrem acidentes. Então, aqui a gente reforça a importância de um bom contrato. E se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo com outras noivas que também sonham com o mini wedding.